Feliz sábado. Que o Senhor seja honrado e glorificado nesta manhã. Eu clamo ao Senhor, meu Redentor, e Ele faz com que nada me falte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Pai, nada me falta, pois me guardarás, meu pastor. Paz terei no coração, quando eu deitar e dormir. Leva-me às águas tranquilas, limpa e restaura meu ser. Pai, guia-me, salva-me, ouve a oração. Preciso ser salva por teu amor. Pai, preparas a mesa na presença das nações, qual um cálice cheio e ungido me farás. Tua bondade e graça todos os dias terei. Pai, guia-me, salva-me, ouve a oração. Preciso ser salva por teu amor. No final, pelo teu poder, eu estarei num lar para sempre. Oh, oh, para sempre. Oh, Pai, guia-me, salva-me, ouve a oração. Preciso ser salva por teu amor. Guia-me, salva-me, ouve a oração. Preciso ser salva por teu amor. E habitarei para sempre com o Senhor. O seu amor me salvou. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu estarei com Ele, e Ele estará comigo para sempre. Amém. Que Deus seja louvado.
Oremos ao nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, soberano que nos céus habita. Nesse momento nós estamos aqui diante de Ti para Te agradecer por mais uma oportunidade de podermos adorar e louvar o Teu imenso nome. Nesse momento nós suplicamos a Deus a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo e a presença de Jesus, para que estejam aqui conosco, para que a mensagem aqui apresentada, ela venha ao encontro da nossa necessidade e nós possamos entender e aceitar quais são os Teus planos para a nossa vida. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado por estes momentos de aqui, então, boa companhia, podermos conversar, falar e ouvir do Teu grandioso amor em nossa vida. Permaneces conosco, obrigado por esta oportunidade. Nós Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesse momento, desejar o meu feliz sábado para os irmãos, o meu bom dia para todos que aqui estão, a você que está em casa, que nos acompanha, que o Espírito Santo ele possa se encontrar aqui conosco. Que esse mesmo Espírito ele possa abrir a nossa mente e amolecer o nosso coração, para que a mensagem aqui apresentada ela se concentre dentro de nós e nós façamos e aceitemos aquilo que Deus tem e quer para a nossa vida. Irmãos, a gente sempre busca alguma coisa para falar para os irmãos quando nós somos escolhidos para pregar, para estudar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos, com a igreja. Mas a gente sempre esbarra nessa questão de o que a gente vai falar para a igreja. E nós resolvemos nesta manhã estudar com os irmãos um tema muito conhecido, um assunto muito conhecido, que a igreja conhece muito bem. Muitos vêm aqui e coloca esse tema de várias formas, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua visão e o que a Bíblia coloca na interpretação de cada pessoa. E também é um tema muito conhecido. Nós vamos hoje tratar de um dos salmos mais conhecido de dentro da Bíblia por todas as pessoas. Esse salmo ele é tão conhecido que por onde a gente anda, a gente consegue encontrá-lo, uma Bíblia aberta em uma estante, em uma cama, encontrar esse salmo pendurado na parede em um quadro, uma moldura, porque realmente é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. E dentro deste salmo, eu vou tentar nessa manhã mostrar para os irmãos 7 provisões de Deus para cada um de nós. Nós estamos nos referindo ao Salmo 23 da nossa Bíblia. O salmo conhecido, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este salmo, como eu já falei, ele é bem conhecido e apresenta para nós diversas formas de como a gente consegue interpretar e enxergar o que Deus quer colocar na nossa vida através desse salmo. Agora, a gente às vezes procura achar que quando diz a Bíblia que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará, é que as coisas na nossa vida, elas serão sempre às mil maravilhas.
E nem sempre isso é verdade. Quando a Bíblia coloca de que Deus é o nosso pastor, de que Deus ele transforma a nossa vida, de que Deus nos faz repousar, ele não está dizendo, Davi ele não está dizendo aqui em momento algum, de que nós não iremos passar por provações, de que nós não iremos passar por privações, por situações difíceis. Ele simplesmente está dizendo que no momento que a gente precisa e busca, Deus ele está pronto para prover a melhoria para a nossa vida. Quando Davi ele escreve esse salmo, Davi ele coloca na sua visão, uma projeção lá na frente. Ele sai do Velho Testamento e ele vai lá para o Novo Testamento, fazendo aqui uma união do que é Deus no Velho Testamento e o que é Deus no Novo Testamento. Porque Deus ele é um só. O que Deus faz, ele faz hoje, amanhã e fez ontem. E por isso que Davi, ele se deteve realmente em procurar fazer essa canção maravilhosa que é o Salmo 23. Alguns estudiosos e teólogos, eles associam a capacidade de Davi nesses cânticos, ou nesses cantos que Davi apresenta em seus salmos, pelo fato de ele ser uma pessoa cuidadora de suas ovelhas. E Davi, como sendo cuidador de ovelhas, ele associa e assemelha Deus cuidando do seu povo. Que interessante, Davi. O mesmo tratamento que Davi, como pastor de ovelha, ele fazia, com o seu rebanho, ele associava a Deus cuidando do seu povo. Deus trazendo a proteção, o guia para o seu povo. E Davi, ele também entendia, como as pessoas que são criadoras de ovelha, eles dizem que a ovelha ela não consegue enxergar além de 8 metros. Ela só consegue enxergar 8 metros à sua frente. Então era mais um motivo para que o pastor estivesse ali conduzindo de perto e orientando o seu rebanho. E não é que Davi, ele tinha essa certeza? Ele tinha toda a razão quando ele cuidava do seu rebanho e associava a Deus cuidando dele, Deus cuidando de nós, nos colocando como pessoas de visão limitada, que só enxerga poucos metros, poucos passos à nossa frente. E que nós precisamos de Deus para que Deus enlargueça o caminho e abra a nossa visão para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo. Esse era Davi. Essa era a interpretação de Davi em relação ao Salmo 23. Mas, queridos, como eu falei para vocês, nós vamos apresentar aqui 7 provisões do Salmos 23. O que é que Deus provê para nós? O que é que Deus apresenta para nós? Portanto, vamos abrir a nossa Bíblia, acredito que você já abriu, lá no Salmos 23. E a Bíblia ela diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Por isso, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Vejam a certeza de Davi, a convicção de Davi. Davi, no primeiro momento, ele apresenta um Deus que provê a sua vida. E depois Davi, conhecendo as provisões de Deus, Davi pede que Deus o coloque mais próximo dele. Que Deus lhe prepare o caminho, que Deus lhe abra as portas dos céus. Que Deus lhe coloque em pastos verdejantes. Que lhe dê descanso, que lhe renove, que lhe restaure, que mantenha a sua infinita graça presente na sua vida. Davi, ele consegue entender, através desse salmo que ele fez, e ele escreveu, que Deus, ele prepara e Deus, ele conduz. E aí, queridos, como eu falei no início, esse Salmo 23, algumas pessoas colocam esse Salmo 23 lá no verso 1, o primeiro verso, quando ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, Deus, ele é o nosso pastor. Deus, ele é a pessoa, o ser que nos guia, o ser que nos orienta. Mas como eu falei no início, esse salmo não está dizendo que nós iremos estar livres de problemas, livres de dificuldades, livres de situações adversas em nossa vida constantemente, todos os dias. Nós não estamos isentos de dificuldades. Deus apenas, ele é o nosso pastor. E quando Deus, ele é o nosso pastor, a gente entende que nada na vida da gente vai faltar. E se a gente fosse analisar mais de perto, nós poderíamos substituir, para a nossa vida essa expressão de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós poderíamos colocar de que o Senhor é o nosso pastor e nada do que nós precisemos irá nos faltar. Porque essa é a realidade. Os problemas virão, as dificuldades virão, mas tudo aquilo que é necessidade minha e sua, Deus não vai permitir nos faltar. Era isso que Davi estava querendo apresentar neste salmo. O Senhor é o meu pastor, passarei por dificuldade, mas tudo que eu precisar na minha vida, Ele não vai permitir que falte. Essa é a grande realidade na nossa vida. Deus sempre está provendo as coisas em nossa vida. Aquilo que é impossível para nós, Deus está providenciando. E eu quero agora partir, queridos, para as 7 provisões do que Deus, ele tem feito, faz para nós. Quando a gente abre a Bíblia, no mesmo salmo, continuando aí a partir do verso 2, o Salmo 23, nós vamos trabalhar com ele. No versículo 2, apenas a primeira parte do verso, a gente encontra aqui, queridos, Davi dizendo que, uma vez que Deus é o nosso pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então nós começamos a ver aqui, de que nesse verso 2, na primeira parte do verso 2, Deus, ele faz o seu povo, os seus filhos, as suas ovelhas repousarem em pastos verdejantes. E o interessante é que quando a Bíblia coloca aqui a expressão pastos verdejantes, ela está se referindo literalmente a um pasto verde, a um pasto macio, um lugar onde as ovelhas, depois que elas se satisfazem, elas deitam para descansar. É uma outra curiosidade das ovelhas, né? A ovelha, ela nunca deita sem que antes ela esteja saciada. Ela come, quando ela está abastecida é que ela descansa. Ela nunca descansa com fome.
Então, Deus, Ele provê esse pasto verdejante para nós. Deus prepara o nosso caminho. Deus prepara um lugar onde nós possamos repousar, deitar a nossa cabeça e relaxar depois das nossas atividades. Esse é Deus, e essa era a visão que Davi tinha de Deus, como sendo um pastor. Então, quando Davi ele diz que nada lhe falta, que ele o repousa, Davi estava dizendo que nada lhe faltará provendo de Deus. Davi ele estava querendo dizer que aqui, nesse verso 2, na primeira parte, não lhe faltaria a completa satisfação de Deus na sua vida. Deus ele satisfaz, Deus ele completa, Deus ele providencia, e era isso que Davi estava vendo, era isso que Davi estava enxergando. Então a primeira provisão de Deus para a nossa vida, aqui no Salmos 23, no versículo 2, na primeira parte, Deus não nos deixa faltar a completa satisfação na nossa vida. Deus se te satisfaz, Deus me satisfaz, na medida e no momento em que nós estamos precisando. Queridos, se formos colocar, em um grande contraste aqui, neste mundo, a gente vai perceber que a nossa vida, ela não é uma vida serena. Quando nós saímos das nossas portas para fora, nós vamos encontrar um mundo cheio de defeitos. Nós vamos encontrar um mundo em caos. Caos no amor, caos na política, caos na sociedade, nas atividades sociais. A vida, o mundo hoje lá fora, ele vive atormentando e atormentado. E como nós fazemos parte do mundo, nós também somos abraçados por esses incômodos que o mundo hoje vive e apresenta em nossas vidas. Quando a gente liga a televisão, quando se pega um jornal, o que a gente mais vê são notícias de catástrofes, notícias de situações difíceis, notícia de pessoas perdendo o amor por Deus e pelo seu semelhante. Então o mundo lá fora, a vida lá fora, ela nos coloca diante dessa situação. E olha que a gente não tem perdido somente o amor pelo ser humano, também temos perdido o amor para com Deus. E isso é muito sério, isso é muito grave. Nós não podemos perder o amor, principalmente o amor por aquele que é considerado o nosso pastor, que sempre está nos provendo e não deixa que nada nos falte. Queridos, a gente precisa entender que fama não nos leva para os céus, que dinheiro não nos leva para os céus. Sabe por quê, queridos? As pessoas que têm fama, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. As pessoas que têm fama, elas não estão satisfeitas, elas querem mais todos os dias. As pessoas que têm dinheiro, elas nunca estão satisfeitas, elas querem mais dinheiro, tanto quanto elas possam adquirir. Então a gente entende de que esse mundo não nos satisfaz, porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. É por isso que quando nós estamos com Deus, quando Deus ele nos faz repousar em pastos verdejantes, Deus ele nos sacia. Deus coloca toda a satisfação dentro do nosso coração. Então, querido, Deus, Ele não nos deixa faltar a sua satisfação. A segunda provisão de Deus no Salmos 23, nós vamos encontrar aqui no verso 2, mais uma vez, só que a segunda parte do verso 2. E a Bíblia diz assim, no verso 2:
leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Outras traduções dizem, ele guia-me mansamente, não é isso? Pelas veredas ou pelas águas tranquilas. Então a gente consegue entender aqui na segunda parte do versículo 2 de Salmos 23, que Deus, ele nos leva para junto das águas de descanso. Ou seja, Deus não nos deixa faltar a sua completa orientação. Deus, ele nos orienta, Deus nos diz para onde é que ele vai nos levar. E quando ele diz que não nos faltará orientação, ele está dizendo que todas as vezes, à medida em que nós precisarmos dele, ele sempre vai estar nos orientando, para onde nós devemos ir. Deus vai estar nos orientando, Deus vai estar nos conduzindo para onde ele quer que a gente chegue, aonde quer que a gente chegue. Deus, ele transforma a nossa vida, Deus, ele nos renova, Deus, ele nos restaura. Então, quando ele diz, eu te levo para um lugar onde você vai ter um descanso, Deus está nos orientando. Portanto, essa é a segunda provisão de Deus, não nos deixa faltar orientação. Deus, ele diz, filho, anda por aqui, filho, faça isso aqui. A grande realidade é que nós, como seres humanos, teimosos, pecadores, insatisfeitos, insaciáveis, não damos ouvidos à voz de Deus. Por mais que Deus nos oriente, por mais que Deus nos conduza, nós sempre procuramos fazer a nossa vontade. Mas Ele nunca deixa de prover a orientação dEle para a nossa vida. Esse é Deus, esse é o teu pastor, esse é o nosso pastor. O Deus que te conduz, que te orienta e que te leva para um caminho que chega até as mansões celestiais. O interessante, queridos, é que quando diz que Deus, ele nos leva para um lugar de descanso, Davi não está dizendo que Deus, ele nos empurra, que Deus, ele nos obriga, que Deus, ele nos força a ir para esse lugar de repouso, esse lugar de descanso. Deus, ele coloca a orientação e permite que você escolha repousar ou não repousar. Porque esse é Deus, essa é a atitude de Deus. Um Deus que lá no céu criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Ele queria que você fosse autossuficiente para decidir, conduzir a sua vida sobre a orientação que Ele estava colocando para você. E ontem eu falava lá no pequeno grupo, eu estava em casa, lavando os pratos e o meu menino Guilherme fazendo a atividade lá na mesa. E a atividade dele era copiar o hino nacional. E do nada, eu de costas para ele, ele perguntou, pai, Satanás quando saiu do céu, ele trouxe um monte de gente, não foi? Eu disse, foi. Ele trouxe terça parte dos anjos, veio com ele. Aí ele ficou calado. Aí depois ele, pai, por que Deus, ele colocou essa árvore lá no jardim do Éden, sabendo que o homem poderia comer e pecar? Criança inteligente. E aí eu tive que dizer para ele por que Deus colocou aquela árvore lá no jardim do Éden. E ele faz o mesmo, querido, aqui com a gente. Ele nos orienta. Ele diz o que você tem que fazer, mas você é quem vai escolher fazer ou não. Deus, ele não nos força, não nos obriga, mas Deus, ele nos guia. E nós precisamos aceitar a orientação de Deus. Agora, queridos, quando a gente começa a folhear a Bíblia, a ler, a olhar, a gente chega a uma conclusão de que se existe um guia completo para a nossa vida, este guia se chama a Palavra de Deus.
A Bíblia, ela é o único guia que nós temos, porque ela é completa. Ela nos conduz de forma completa. E aqui no Salmo 23, quando Davi estava colocando a orientação de Deus, Davi ele já estava vendo lá na frente para dizer que a Bíblia era um verdadeiro guia. Se você abrir a sua Bíblia aí no Salmo 119, 105, a Bíblia vai dizer isso para você. Veja lá, vamos acompanhar, Salmo 119. Pouquinho aí para frente, Salmo 119. Davi, ele já faz a projeção do que é que Deus, ele quer colocar para a gente, lá no Salmo 119, o verso 105. Ele diz assim, olha, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando Davi ele diz que Deus ele nos orienta, que a Bíblia é o nosso principal guia, Davi está olhando para o futuro, mais para a frente, e aí lá na frente ele diz aqui no Salmo 119, de que esse guia, essa Bíblia, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos. Veja como Deus, ele usa Davi para se expressar de uma forma magnífica e perfeita para a condução do seu povo, para a orientação do seu povo. A Bíblia, ela é um dos melhores guias que nós temos na nossa vida. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus que quer te levar para os céus. Um Deus que guia, um Deus que provê e um Deus que orienta. A terceira provisão de Deus, queridos, para a nossa vida no Salmo 23. Ele está dizendo que não nos faltará restauração. Davi, ele se concentra de uma forma perfeita. Ele consegue enxergar dentro desse salmo de que Deus está dizendo aqui que na vida das suas ovelhas não vai faltar a restauração. E aí a gente vê aqui no verso 3 de Salmos 23, o versículo 3, a primeira parte, ele diz assim, olha, refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Quando Davi ele diz que Deus, ou que ele pede que Deus lhe refrigere a alma, Davi ele está dizendo, na vida dele, na nossa vida, na vida dos filhos de Deus, não faltará restauração. Refrigera, Senhor, a minha alma, transforma a minha alma, restaura a minha vida, afasta de mim o pecado, aquilo que me tira do céu, tira de mim, transforma o meu coração, transforma o meu caráter. Por isso que ele diz, refrigera-me, Senhor, a minha vida, tira de dentro de mim tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não me faz chegar até o céu, e coloca dentro de mim um coração novo, um coração restaurado e um coração transformado. Porque Davi, através de Deus, ele entendeu a mensagem de Deus quando dizia para ele, Davi, escreve para as minhas ovelhas, de que enquanto ele quiser, na vida deles, não faltará restauração. E interessante é que o Salmo 23, ele também vinha já refletindo o futuro. Quando Deus disse para Davi, diz Davi para o povo que eu irei restaurá-los. Diz para eles que eu irei transformá-los. Davi estava projetando de que mais na frente Deus iria dizer por que essa restauração ela acontecia. Vamos ver rapidinho aí o livro de Efésios. Efésios no capítulo 4. Efésios no capítulo 4. Deus maravilhoso da forma como Ele é. Ele sempre coloca a gente
em uma direção que Ele pode nos conduzir. E Efésios 4, 23, verso 23, a Bíblia diz assim, olha, Efésios capítulo 4, verso 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Veja como havia uma sincronia entre Deus e Davi. Quando Davi no Salmo 23 dizia de que Deus não lhe faltaria a restauração por parte de Deus. Davi ele estava dizendo que Deus ele iria nos transformar. Deus ele iria nos revestir. E aqui no livro de Efésios 23, ele diz que essa transformação seria uma renovação através do Espírito em nossa vida. Essa restauração de Davi no Salmo 23, ele estava dizendo que Deus ele iria nos revestir de um novo ser, de um novo homem, de um novo caráter, de um novo coração. Porque Deus, ele sempre nos restaura. O teu pastor te restaura. Jesus Cristo, quando ele veio para essa terra, ele veio com esse objetivo, com essa função de transformar o coração pecador do ser humano. E uma vez que ele pudesse transformar, ele iria restaurar a vida desse homem pecador. Pecado esse que ele conseguiu adquirir quando Deus ele colocou o livre-arbítrio lá no céu, deixando que Adão e Eva escolhessem o caminho que eles queriam seguir. Por isso que Davi ele diz que Deus irá nos transformar. E olha, queridos, que essa transformação, ela é uma transformação através do Espírito Santo, como a Bíblia fala, é uma transformação em que nos reveste da couraça, da justiça de Deus em nossa vida. Tirando o velho homem, colocando um homem novo dentro de você, dentro do seu coração. E essas orientações são orientações vindas do próprio Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso principal pastor. Queridos, quando a gente começa a analisar essas coisas, Davi ele começa a ver que o que ele estava falando ali, Jesus ele ia precisar mais na frente. O que Davi estava fazendo no Velho Testamento, Jesus ia fazer lá no Velho Testamento. E se a gente for analisar, a gente vai perceber que Jesus, os discípulos, os sacerdotes, todos eles, em várias passagens da Bíblia, dentro do Velho Testamento, ele sempre apresenta uma renovação, uma restauração. Porque Deus, ele nos conduz da melhor forma possível. Para que uma transformação melhor do que dentro da santidade e justiça de Deus? Você consegue entender? Você consegue imaginar o que é uma transformação dentro da justiça e santidade de Deus? É essa que Deus apresenta para nós. Portanto, nessa terceira provisão de Deus para a vida, Deus não nos deixa faltar a restauração na nossa vida. Mas Davi ele vai mais além. Davi ele vai mais além e ele começa agora a analisar mais algumas outras partes desse verso. E ele encontra dentro do verso 3, na segunda parte, uma nova orientação e provisão de Deus. Na segunda parte aqui do verso 3, ele diz assim, olha, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Veja que Deus, além de nos guiar, Davi ele diz que Deus nos guia pelas veredas da sua justiça,
e por amor do seu próprio nome. Então Davi ele consegue enxergar aqui nessa segunda parte do verso 3, uma provisão de Deus, que é a provisão de que Deus não deixa nos faltar instrução para a nossa vida. E olha que não é qualquer instrução, é a instrução de quê? Da justiça, instrução da verdade. Então essa é a quarta provisão na visão de Davi para nós, de que Deus não vai nos deixar faltar a instrução dentro da justiça de Deus. Queridos, a nossa vida, ela é uma vida que depende de tantas coisas. Quando Davi ele diz que Deus ele vai nos conduzir, ele vai nos guiar dentro dessa justiça. Davi ele está querendo dizer que a justiça de Deus, elas são nada mais, nada menos do que caminhos justos. Davi está dizendo que a palavra de Deus é nada mais, nada menos do que instruções justas, dignas e corretas. Era essa a visão de Davi dentro desse salmo no verso 3, de que Deus não nos deixa faltar a sua orientação de justiça. E aí, como eu venho dizendo, Davi ele também projetava lá na frente. Ele sabia que em um determinado momento, ele orientado por Deus, Paulo ele iria precisar dizer para o povo de que Deus ele estaria instruindo o seu povo dentro da justiça. Imagina, veja como Deus trabalha e como Deus trabalhou com Davi. Abre tua Bíblia lá em Coríntios. Coríntios. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Perdão, queridos. Coríntios não, é Timóteo, perdão. 2 Timóteo. 2 Timóteo, ele diz como é que Deus, ele não nos deixa faltar essa instrução na nossa vida. 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16. 3,16 de 2 Timóteo. Ele diz assim, olha, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então ele começa a dizer aqui, Paulo, que essa instrução de Deus, ela é o quê? Através das Escrituras. Deus queria que através de Davi, Paulo também entendesse que essa instrução, ela é através da Bíblia Sagrada. E ele pregava a Bíblia com essa finalidade de que a Bíblia, ela instruía para a justiça. Porque Deus havia dito, por intermédio de Davi, que essa instrução para a justiça, ela era também através da Bíblia, como a Bíblia coloca aqui, que essa instrução, ela corrige, que essa instrução, ela coloca toda a correção precisa na vida dos filhos de Deus, na vida de nós, das ovelhas do pastorio de Deus. E quando a gente vai mais na frente, quando a gente volta um pouquinho para Mateus no capítulo 5, o verso 6, lá tem as bem-aventuranças. E lá, Deus também, ele diz, por intermédio de Davi, o que é que acontece na vida dos filhos de Deus, quando Deus instrui para a justiça. Queridos, assim como na orientação de Deus, aqui também, nessa instrução, Deus, ele usa a Bíblia, ele usa o próprio Paulo
para dizer aqui em Timóteo de que a Bíblia também ela instrui para a justiça. Nossa quinta provisão, dentro desse Salmo 23, apresentada por Davi, nós vamos encontrar no verso 4, na primeira parte do verso 4, a Bíblia diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Irmãos, se existe algo na vida do ser humano, e que o ser humano mais teme, é a morte. Quem não teme a morte? Todos nós tememos a morte. É um dos momentos mais difíceis na vida do ser humano. Se não todos, mas pelo menos uma grande parte aqui já perdeu alguém. Já perdemos alguém. Ou hora difícil. Ou hora que nós não encontramos nenhuma razão para sermos confortados. Não é pecado você ter medo. Principalmente da morte. O pecado está em você não acreditar que aquele momento é um sono passageiro. Mas medo da morte todos nós temos, irmãos. E muitos temem essa morte. Mas, queridos, Davi, tão bem orientado por Deus, ele disse aqui que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. E por que será que Davi, mesmo temendo a morte, ele não teria medo? Sabe por quê, queridos? Você já imaginou um Deus que tem poder sobre tudo, até mesmo sobre a morte? Jesus, ele teve poder sobre a morte. Houve um momento em que Jesus disse de que ele tinha em suas mãos a chave da morte e do inferno. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus, ele ressuscitou. Porque Jesus venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, se Deus deu condição para que Jesus vencesse a morte, do que nós iremos temer? Se o Deus que controla a morte, ele tem o poder sobre ela, por que nós iremos temer a morte? Nós não precisamos, queridos, temer a morte, porque Deus venceu a morte, Jesus Cristo venceu, e a prova da vitória de Jesus sobre a morte foi a ressurreição, e adquirir ali o controle dessa morte, ter o comando da morte em suas mãos. Então ele diz: eu não temerei mal nenhum, ainda que a morte me acompanhe. Esse era Davi. E a gente, quando olha lá no livro de Tessalonicenses, vamos dar uma olhadinha rapidinho. Davi, ele viu que Jesus lá na frente, ele ia proferir essas palavras. 1 Tessalonicenses no capítulo 4. Vamos adiantar aí. Primeiro Tessalonicenses 4, verso 4. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Perdão, irmãos. Verso 14. A Bíblia diz assim, olha. 4, 14.
Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Se Jesus, ele conseguiu ressuscitar, se Jesus conseguiu vencer a morte, como eu falei, por que nós temos que temer a morte? Por que nós temos que nos assustar, nos assombrar com a morte? Porque Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que uma vez que Jesus ressuscitou, Deus também trará para a sua companhia aqueles que dormem. Ou seja, se Jesus ressuscitou da morte, Deus também vai trazer da morte aqueles para a vida e viver eternamente. Essa é a promessa de Deus e a provisão que Davi ele faz aqui, de que nós não precisamos temer a morte. E aqui Davi ele fez a sua provisão de que não nos faltará coragem diante da morte. Porque Deus ele garante que a morte ela é vencível, que a morte ela pode ser destruída na nossa vida, porque Jesus conseguiu destruir a morte em sua vida. Então, queridos, nós não temos do que temer, nós não temos do que se assombrar, se assustar, porque o Cristo que ressuscitou da morte, Ele também nos trará da morte para vivermos eternamente. Quando a gente olha lá no livro de Apocalipse, vai mais um pouquinho lá para o livro de Apocalipse no capítulo 1. Apocalipse no capítulo 1. Os versos 17 e 18. A Bíblia ela diz assim, olha: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e estive morto. Mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, queridos, e olha que aqui é o próprio Jesus falando para João. Quando João ele viu, ele se assustou, Jesus disse: não tema, por que você está assustado? Sou eu mesmo. Sou eu, Jesus, que foi morto e agora ressuscitou. E uma vez que eu ressuscitei, eu tenho controle da morte, eu estou com ela, as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Não temam a morte. E Davi, no Salmo 23, Davi ele fez essa provisão de que Deus não iria permitir nos faltar coragem diante do perigo, diante da morte. Você entende, querido, quem é Deus na sua vida? Você sabe quem é Deus no comando de suas ovelhas? É aquele que usa pessoas para te mostrar que tudo na vida é possível. A sexta provisão que Davi faz no Salmos 23. Essa sexta provisão aqui, queridos, ele está no verso 4, a segunda parte. Ele diz assim: porque tu estás comigo, tu estás comigo. Davi ele diz aqui no início de que ele não teme a morte. E mais embaixo ele diz que não teme a morte porque Deus está com quem? Está com ele. Deus está com ele, porque tu estás comigo. Irmãos, essa, sem dúvida, foi uma das grandes motivações pelas quais Davi escreveu
esse Salmo 23? Você sabe o que é alguém chegar para você e dizer: eu estou aqui com você? No momento mais difícil da sua vida, no momento mais difícil da nossa vida, alguém chega perto de você, coloca a mão em seu ombro e diz: eu estou aqui com você. E foi nesse momento em que Davi, ele olhou e viu aqui que Deus, ele era a pessoa que permanecia com Davi todos os dias de sua vida. Quando Davi, ele se depara com esse salmo, Davi, ele vê aqui com certeza a presença de Deus cada dia na sua vida. Davi, ele vê aqui a presença de Deus para lhe dar ânimo, para lhe dar força, para lhe sustentar e para lhe guiar. Por isso, quando ele diz que não temeria, de que Deus estaria com ele, Davi estava dizendo de que na vida de Davi, na nossa vida, não nos faltaria a presença divina. Porque Deus, ele está conosco. Queridos, por mais que você não consiga enxergar, por mais que você não consiga sentir, mas Deus está com a sua presença divina diante de você. Deus está colocando as atribuições do seu amor, do seu poder, do seu desejo na sua vida. Deus, ele é aquilo que você não é. Deus pode aquilo que você não pode. Deus faz aquilo que você não faz. Deus diz por você aquilo que você não pode dizer. Então, querido, por que nós não nos agarrarmos nessa presença divina que está ao nosso alcance, que está ao nosso lado? Davi, ele disse que Deus, ele está ao nosso lado. Deus se mantém todos os dias, o tempo todo em nossa vida. E essa presença de Deus, quando Deus está conosco, não é a mesma presença do meu amigo, do meu irmão. O teu amigo até pode te consolar, mas o consolo de Deus, ele supera qualquer consolo humano. O teu amigo até pode te conduzir, mas a condução de Deus, ela é superior a qualquer condução humana. O teu amigo pode até te orientar, pode até te guiar, mas nada do que ele faça é igual ou superior ao que Deus, ele faz por você. Nós temos a presença divina de Deus na nossa vida, no nosso coração. Queridos, é por isso que Davi, quando ele olha para a segunda parte do verso 4 do livro de Salmos 23, Davi, ele está dizendo que não faltará a presença de Deus na nossa vida, assim como não faltou a presença de Deus na vida dele. E essa foi com certeza uma das maiores motivações pela qual Davi, ele escreveu o Salmo 23. E eu quero me encerrar a nossa meditação dessa manhã, colocando aqui, queridos, a última provisão de Deus para a nossa vida. Como eu disse para vocês, Davi, ele permitiu que Deus lhe usasse. Deus permitiu que Davi entrasse dentro do seu ser, dentro do seu coração e falasse tudo aquilo que Deus queria que ele falasse. E olha que Davi, ele teve os seus momentos de alto, os seus momentos de baixos também. Mas Deus, em momento nenhum, ele abandona os seus filhos quando eles têm um momento baixo. Assim como Deus não abandonou Davi. Queridos, quando a gente olha para o último verso do Salmo 23, a terceira parte do Salmo 23,
a gente consegue entender quem é Deus na nossa vida. E Davi, na conclusão dessas provisões de Deus, no verso 4, a última parte, ele diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi, ele consegue entender aqui que a última provisão de Deus para os seus filhos nesse salmo é dizer que não nos faltará em nossa tristeza o conforto vindo de Deus. O teu bordão ou o teu cajado me consolam. E olha, queridos, se existe um ser neste mundo e no céu que saiba o que é conforto, esse é Jesus. Esse é Jesus. E quando Jesus, Davi, ele diz aqui através de Deus, de que o cajado de Deus, ele consola. Davi, ele está dizendo que não existe nada diferente do que é ser consolado por Deus. Davi, ele está dizendo que por mais que nós não acreditemos, Deus, ele sempre estará nos confortando nas nossas maiores dificuldades. Sabe por quê, queridos? Porque quando a vara e o cajado do teu pastor estão à tua disposição, elas trazem para nossas vidas alegria, elas trazem para a nossa vida o consolo eterno, elas trazem para a nossa vida a condução de que Deus vai nos levar para os céus. Por isso que Davi, ele se deteve nessas 7 provisões do amor de Deus na vida dos seus filhos. Por isso, saber consolar cada um de nós com as coisas certas e no momento certo é função de Deus. E nós não devemos nos preocupar se o mundo virar as costas para nós. Nós não precisamos nos preocupar se os amigos virarem as costas para nós, se o teu pai virar as costas para você, se a sua mãe te der as costas, se os seus irmãos te der as costas. Não se preocupe, porque eu, o Senhor, nunca te abandonarei. Eu, o Senhor, estarei sempre aqui para te dar o conforto na sua tristeza. Eu, o Senhor, estarei aqui para te carregar, te conduzir e te levar ao objetivo que eu quero que você chegue. Queridos, eu pergunto para você e pergunto para mim: quem é Deus na nossa vida? Quem é esse pastor na nossa vida? Queridos amigos, queridos irmãos, você que nos acompanha em casa, que nos assiste, Jesus Cristo, ele teve que passar por todas as situações, por todas as provas, para mostrar para a gente, para mostrar para as suas ovelhas, de que é possível vencer, porque ele também venceu. Quando você estiver em casa, releia o Salmos 23, e você vai encontrar dentro desse salmo ricos aprendizados, uma riqueza imensurável de aprendizados para a nossa vida dentro do Salmo 23. Releia e consiga enxergar como nós enxergamos essas 7 provisões de Deus para a sua vida. Lembre-se que Deus é o teu pastor e nada vai te faltar. Tudo aquilo que é essencial na sua vida, Deus não vai permitir que falte. Queridos, eu sonho um dia
em que você não consiga imaginar, não consiga entender essa emoção de ver Jesus voltar. A emoção de ver alguém que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por amor a você. A emoção de poder ouvir Jesus falar com seus próprios lábios, dizendo: filho, vamos para o lar. Você não quer perder essa emoção, eu também não quero perder. Mas, queridos, não adianta nada do que eu falei e apresentei, o que Davi apresentou, o que Deus falou, se nós não permitirmos que tudo isso aconteça na nossa vida. É preciso permitir que Deus faça essa transformação na nossa vida. Nós precisamos entender que todas essas provisões de Deus na nossa vida só vai acontecer se nós permitirmos que Deus faça ou cumpra-as na nossa vida. Se nós não permitirmos, nada do que Davi falou, escreveu, nada do que Deus falou acontecerá na nossa vida. Se nós não permitirmos, nós iremos continuar sendo pessoas injustas. E os injustos, eles não vão para os céus. Mas a partir do momento em que nós damos ouvidos e permitimos, nós estaremos nos justificando e os justos terão parte nas mansões celestiais. Creia nessa possibilidade, acredite nessa transformação e deixe que Deus transforme o seu coração. Deixe que Deus seja o pastor de sua vida, que Deus conduza os seus caminhos, que Ele te restaure, que Ele coloque a sua presença divina todos os dias na sua vida. Aceita esse Deus em teu coração. Porque se nós não aceitarmos, nós não teremos nada do que Deus tem provido para nós. Eu costumo, queridos, usar uma frase sempre nos meus sermões, do pastor Monteiro, quando ele dizia: para o céu só vai quem quer, mas para o inferno vai quem quer e quem não quer. A escolha é sua. Deus está aqui, trazendo para você e para mim as orientações, as conduções, as provisões que nos levam até os céus. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E porque o Senhor é o teu pastor, querido, Ele te fará repousar em verdes pastos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus nos conduza diretamente em pastos verdejantes. Esse é o meu desejo e a minha oração. Se você acredita nisso, à medida que nós estivermos ouvindo essa canção, levante-se, ore a Deus e peça a Ele a permissão para que essas provisões, elas se façam presente na sua vida. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para um rio tranquilo não há quem possa me guiar.
ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Grandioso Deus, excelso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, porque tu tiveste, ó Deus, a bondade de usar Davi para hoje, nesta manhã, colocar dentro do nosso coração as provisões que tu tens preparado para cada um de nós. Nesse momento nós suplicamos a tua proteção e te pedimos, ó Deus, que nos faça aceitar todo o cuidado que tu tens preparado para nós. E Deus nos coloca em pastos verdejantes, onde nós possamos descansar e vivermos preparados para um dia estarmos eternamente contigo nas mansões celestiais. Nos leva de volta para os nossos lares. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti. E por favor, Deus, não esqueça de escrever o nosso nome no Teu livro de vida, como candidatos para as mansões celestiais. Nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém.